Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, tudo bem com vocês? Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa live semanal aqui no Instagram. Hoje o negócio tá meio esquisito para vocês, como para mim, como vocês estão vendo. Tô um pouquinho fanha, vou falar menos e mais devagar, vou tentar, juro que vou tentar, vocês sabem como é que eu sou mais agitada. Mas eu não quero deixar de falar com vocês, não quero deixar de fazer essa nossa live conforme está o nosso combinado desde o início do ano, toda terça-feira às 18 horas. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gliose e sobre tudo que a gente tem que falar nessas doenças de pequenos vasos cerebrais. Na verdade, a gente acha que gliose não é nada, pouca gliose pode não ser nada, muita gliose pode ser muita coisa, pode levar a muito problema. E, além da gliose, o que a gente tem que olhar, o que a gente tem que ficar de olho, onde a gente tem que ficar de olho, o que não pode faltar nessa avaliação. Então, o pessoal está entrando, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Quero ver a galera aí dando tchauzinho, aquele tchauzinho de início de live. Todo mundo animado aí, já deixem suas dúvidas a postos sobre esse tema das lesões de pequenos vasos. A gente vai ver algumas imagens também. Lembrando, para quem é novo por aqui, que essas lives ficam salvas lá no YouTube, o YouTube Neurorádio em Pauta. Então, se você está aqui, mas não está lá, você não está completamente comigo. Então, se inscrevam aqui e vão lá no YouTube também. Depois, não é agora, não quero que vocês saiam da live. Depois, vocês vão lá, se inscrevam no YouTube /Neurorádio em Pauta. Participem da comunidade de lá também. Cleiton já está aqui dando boa tarde, tchauzinho. Carol já botou uau. Vamos falar hoje, Carol. Estou esperando suas dúvidas. Você é sempre muito participativa aqui, super bem-vinda. Eu botei que estava um pouquinho de dor de garganta. Cleiton já me mandou uma mensagem toda carinhosa. Vamos cancelar, vamos fazer outro dia. Poxa, saúde primeiro. Mas você sabe que a gente não põe atestado, então a gente vai até o fim. Eu falei para ele, não posso botar atestado para mim mesmo. Tenho o meu compromisso com vocês e eu quero honrar esse compromisso hoje e todo dia, tá bom? Então, vamos falar, hoje vai ser um pouquinho mais difícil. De vez em quando vou dar uma engasgada aqui. Mas o importante é que a gente vai conseguir a nossa comunicação. Oi, Alexandre, boa tarde, seja bem-vindo. Então, conforme é o nosso combinado aqui desse início de live, todo mundo tá vendo aqui essa setinha. Eu já tô vendo um monte de coraçãozinho subindo aqui, adoro coração, adoro quando vocês mandam esse coração pra mim. Todo mundo que puder dar aquela curtida, porque o Instagram entende que é bom, divulga para mais gente, e aí quanto mais longe a gente chegar, melhor, mais informação de qualidade, conteúdo bom a gente passa para todo mundo, que esse é o grande objetivo aqui do Neurorádio em Pauta. Então vocês estão vendo um aviãozinho aqui embaixo, ó, aqui embaixo do meu dedo, já clica nesse aviãozinho, vai abrir o nome de todos os amigos de vocês, olha quem está com a bolinha verde em volta, e aí vocês vão ver quem está online, quem estiver online já envia a live e a gente vai falar exatamente sobre gliose. Vamos lá? Prontos para começar? Já convidaram quem tinha que convidar? Com certeza todo mundo tem essa dúvida. A gente põe muito gliose em laudo, vocês recebem muito laudo de gliose aí. E aí? Faz o quê? O Lotor Cássio está dando aqui boa tarde de Caracas, não sei se é o Luiz, que é o nosso parceiro lá de Caracas também, que está sempre presente nas lives, no YouTube, nos desafios, sempre aqui junto com a gente no Neurorádio em Pauta. Boa tarde também. A Rosângela está colocando aqui que fez um exame e ficou desesperada. Rosângela, isso não é uma live voltada para paciente. A gente vai usar uns termos também mais técnicos, então assim, eu espero que te ajude. Mas, na verdade, todo resultado precisa dar uma correlação clínica, né? Então, isso nunca é feito de uma maneira superficial como a gente faz em rede social, né? Então, assim, você é bem-vinda, exatamente. Você está falando que ninguém te explicou, mas a gente vai acabar falando dos termos um pouco mais técnicos, exatamente porque é uma discussão dos profissionais de como lidar com isso, né? Do que vai vir aí, do que tem que procurar além. Então, você que recebe, você solicitou um exame, o paciente por N queixos diferentes, muita gente faz ressonância, e aí vem com aquele laudo escrito gliose. E você tem que se preocupar ou não. É muito comum eu receber exame mandando fazer follow-up de gliose. Que gliose que você tem que fazer follow-up? Será que isso é realmente necessário na prática clínica? Então, a gente tem que ponderar muito bem o que a gente vai chamar de gliose e valorizar e o que a gente vai falar, gente, isso acontece. Né? Então, partindo do princípio que a gliose, e aí o que a gente chama de gliose é qualquer ponto com hipersinal no T2 e no flare,
E isso é, como eu sempre falo aqui, o flare é o nosso farol, ele ilumina a nossa vida, mas ele só joga a luz, ele não diz o que aquilo ali é, né? Então a gente tem que juntar todos os outros achados de sequência para ter certeza que aquilo ali talvez não seja nada, seja só uma gliose, como a gente fala muitas vezes, ou não, ou aquilo ali é a representação de alguma doença, e o hipersinal não é gliose, é uma desmielinização, é um evento focal, é um infarto agudo que está acontecendo naquele momento, né? Então, partindo do princípio que a gliose é uma reação, né, mínima, é como se fosse uma sequela, como se fosse aquele arranhãozinho que você fica na pele marcado para sempre, aquilo não dói, não te atrapalha, sua vida segue em paz com aquilo, mas você tem a gliose. E aí o que você fala para o paciente? Fala assim, olha, você tem uma gliose, é pouca, é muita, é o esperado para a idade, então a gente tem que pensar que o cérebro envelhece junto com o corpo e esse processo do envelhecimento vai surgir foco de gliose sim, do mesmo jeito que vão surgir os sinais na pele porque a gente pega sol, independente de ficar muito exposto ou não, do mesmo jeito que vão surgir os arranhões porque a gente tem os percalços da vida. Então a gliose vai aparecer no cérebro também. Então uma pessoa, um paciente que vem fazer e tem uma gliose discreta, muitas vezes no laudo vai sair discreta. Hoje a gente tem usado muito a classificação de FASECAS, no FASECAS 1 para um paciente de 60 anos, tá ok, tá dentro do esperado. Quando a gente fala, quando eu tenho certeza que aquilo ali são como se fossem esses microeventos, o que a gente tem que pensar? Será que eu tenho uma doença dos pequenos vasos cerebrais, aqueles vasinhos que vão lá dentro do cérebro, onde não tem mais comunicação, ele é o vaso terminal. Se aquilo ali entrar em colapso, aquelas células que eram nutridas por ele vão sofrer. E esse sofrimento vai ser representado como gliose. Na última instância, é mais ou menos assim que a gente vai pensar. Ah, mas será que foi um infarto? Talvez sim, talvez não. Tenha sido só um arranhão, né? Do mesmo jeito que a gente tem. E aquilo ali, depois que aparece, não desaparece. Então, fazer controle de gliose, pouca gliose, com 60 anos, mandar repetir todo ano para ver como é que tá, se não existe sintoma, não tem muito sentido. A gente já sabe que vai ter aquilo ali com determinada faixa etária. Se você dá muita gliose num paciente jovem, aí a gente tem que pensar por que aquela gliose está acontecendo. Será que aquela gliose está acontecendo porque realmente é uma doença do microvaso? E aí eu tenho que me preocupar, porque eu não posso ter uma paciente jovem com doença de microvaso. E aí você vai levantar a bola de algumas outras doenças. E pode acontecer na enxaqueca? Pode. O que a gente sabe que acontece na enxaqueca? A enxaqueca é um movimento vascular. Quem está me assistindo aí, que é neurologista, sabe isso melhor que eu. Então sempre vai poder ter um envolvimento, incluindo os pequenos vasos. E a gente vai dar aquela arranhadinha no cérebro, vamos dizer assim. E aí você vai ver paciente jovem com gliose. Tá tudo bem? Mais ou menos, mas a gente já sabe que é o esperado dentro de uma doença de base que existe. É mais fácil. Então, sempre que você realmente tiver certeza que o paciente tem um diagnóstico de migrânia, sinaliza. Porque fala, ó, é migrânia, eu já sei que ele pode ter gliose. Tá tudo bem. É o esperado dentro da doença. Porque senão, o que a gente, quando tá vendo o exame, tem que levantar? Será que tem uma doença de vaso aqui que eu não tô vendo? Será que esse paciente já fez algum tipo de vasculite e eu não tô vendo? E isso aqui tá me mostrando que existiu uma história lá atrás? Lembra que eu sempre falo aqui, a ressonância sempre vai contar uma história pra gente. E a gente tem que conseguir interpretar e ler essa história da melhor forma possível. Ontem eu deixei aqui no Instagram um casinho na hora do almoço, que era um caso de, teoricamente, pan-hipopituitarismo, porque o pedido só estava hipo-hipo, e aí a gente pode entender o que é o hipo. Anjo aqui, boa noite, Anjo. Anjo está sempre por aqui também. Obrigado pela presença, pela participação. Hoje a gente está falando sobre a microangiopatia, que vem escrita muito comumente no laudo, mas o que ela pode estar associada com a preocupação que a gente tem que ter. Então, voltando lá para o paciente jovem que tem muita alteração, a gente tem que pensar que pode ter sido uma colagenose. Será que eu estou com frente a uma colagenose abrindo e eu não tive muita alteração? Será que esse paciente tem aquela história complicada de vários múltiplos problemas que nunca conseguiram ser encaixados? É um lúpus que está abrindo? Então a gente sabe que tem muita variação, que tem muita coisa acontecendo aí. A Rita está perguntando aqui, o que é gliose? Rita, a gente está falando, eu já falei até com a Rosângela, mas ela botou aqui, você é perfeita, obrigada, Rosângela. A gente vai ter uma explicação relacionada a todas essas doenças microvasculares, mas de um ponto de vista mais técnico, né?
Carol colocou aqui também, lembrou do Cadazil. Exatamente, o que é o Cadazil? É uma doença de microvaso, né? Tem o Cadazil, que é com gene dominante, tem o Carazil, que é com gene recessivo. Então, todos eles vão apresentar hipersinal no T2 e flare, que a gente vai falar que é gliose, mas a gente não tem como sugerir a causa da gliose. O que faz a gente pensar muito é muita gliose fora do tempo. Inclusive, no paciente que é muito idoso, muita gliose também é ruim. E por isso que é bom a gente se situar um pouco dentro da escala de Fasecas. Por quê? Porque o Fasecas 1, no paciente jovem, dependendo do 1, se é 1/2 já é ruim, mas se é 1 mesmo, aqueles foquinhos isolados, ok, todo mundo tem enxaqueca, todo mundo vai ter algum tipo de alteração no seu percurso, né? Normal. Se é um paciente Fasecas 2 com 30 anos, a gente já tem que abrir o olho para essas doenças vasculares, como a Carol falou, Cadazil, Carazil, paciente, mulher, né, paciente mais jovem, se teve alguma colagenose, se tem algum processo de vasculite relacionado à colagenose, então fazer uma investigação, abrir um pouco mais o olho. Se é um paciente com mais idade, acima de 60 anos, um Fasecas 2, talvez não seja tão preocupante, mas o Fasecas 3 nunca é legal. Quer dizer que a gente está tendo muita doença de microvaso. E aí, em geral, vai vir escrito no laudo gliose por microangiopatia degenerativa / isquemia. A gente, pelo menos, aqui coloca assim. E aí, o que é a microangiopatia? É a doença do microvaso. Aí vem uma outra pergunta. Agora que eu sei que meu paciente tem muita gliose, eu vou pedir uma anja. E aí, o que você vai ver? Nada. Porque a gliose é uma representação da doença do pequeno vaso. Isso não quer dizer necessariamente que você tem uma doença do grande vaso. Que o que a gente vai ver basicamente numa angio-ressonância, principalmente de cérebro, são as carótidas e as bifurcações ali. O segmento A1, talvez um pouquinho o A2, o M2, mas a grande bifurcação carotídea, as vertebrais e a basilar. Uma parte das vertebrais e a basilar. Então a gente vê muito pouco. É óbvio que quem tem doença microvascular talvez tenha doença macrovascular, vamos dizer assim, provavelmente. E com a idade a gente espera que realmente os pacientes tenham doença dos grandes vasos. Agora, não é uma lógica a gente ter muita gliose e obrigatoriamente pedir uma angiorressonância, principalmente se não for um paciente com muita idade. A angiorressonância ela tem essa limitação na identificação da doença microvascular no jovem. Se a gente falar de sequência de parede de vaso, talvez melhore um pouco, porque aí a gente consegue ver pequenos realces lá na pontinha, a gente consegue ver a vasculite de um vaso que a gente nem vê. Olha que delícia. E aí sim você consegue fechar um diagnóstico melhor. E se você quiser pedir uma ressonância para pegar a parede de vaso, peça no aparelho de 3 Tesla. Já peça assim, angiorressonância para parede de vaso com avaliação em aparelho de 3 Tesla. Qualquer outro que te oferecerem ainda não é o padrão do mercado. Então o ideal é que você faça no aparelho de alto campo. De alto campo e meio alto campo também, mas de mais alto campo, né? No 3 Tesla que a gente tem mais definição de imagem. Então, esse é o ponto número 1. A gente entender como é que a gente vai classificar o que o Fasecas vai impactar. E aí eu trouxe essa foto aqui para vocês verem, uma foto da internet. Essa primeira linha, Fasecas 1, então meia dúzia de foquinho. Fasecas 2 é quando eles se tornam um pouco mais confluentes ali, principalmente periventricular. E o Fasecas 3 é a linha de baixo, quando a gente tem muita confluência periventricular. E ter muita confluência tem que ligar o meu alerta, né? No jovem pior, no mais idoso a gente já espera que isso vá acontecendo, mas tem que ligar o nosso alerta. Então a gente como radiologista não pode simplesmente dar um laudo falando que tem gliose e ponto, a gente tem que valorizar aquilo ali se realmente está discrepante para a faixa etária do paciente e levantar até uma possibilidade diagnóstica de doenças de pequenos vasos / vasculite, tá? E aí eu vou poder dizer que é Cadazil com essa imagem? Não, a gente tem que procurar estigmas de Cadazil. Vou poder dizer que a vasculite por lúpus? Não, ninguém está falando isso. A gente só está levantando a possibilidade de que, olha, essa ressonância veio fora do esperado para a minha faixa etária, para a faixa etária que eu estou vendo, e, portanto, continua procurando que pode ter rolo aí. E no paciente idoso? Veio esse Fasecas 3 aí, você vai ficar tranquilão? Isso pode ser causa de demência vascular? É claro. E aí a gente no idoso vai se preocupar com outras coisas, porque além disso, eu tenho que procurar se eu tenho efetivamente, vamos dizer assim, como se falava antigamente, vias de fato. Isso aí eu tô achando que o cérebro está sofrendo, mas será que ele realmente sofreu e perdeu tecido? Isso a gente vai configurar com um infarto lacunar.
Então, como é que a gente vai ver o infarto lacunar da melhor forma? Deixa eu botar aqui a foto. Semana passada eu mostrei para vocês um infarto lacunar lindo, vou mostrar de novo para quem não viu. E é um infarto que estava acontecendo naquele momento. A gente estava pegando a difusão restrita. Então, o que é um infarto lacunar? É um infarto pequeno, menor que 2 centímetros. Normalmente, ele vai estar ali, região dos núcleos da base. Por quê? Porque é a região dos vasos perfurantes, que é onde está toda essa microangiopatia, né? Que é onde está essa doença que vai levar a essa gliose. Por isso que a gente vê muita gliose em volta do ventrículo, em região núcleo-capsular, porque é ali que estão os vasinhos finais. O resto, o vaso maior, ele consegue ter uma colateral, ele consegue nutrir. E quando a gente fecha um vaso grande, a gente vai ver um infarto, a gente não vai ver gliose. Você vai ter uma relação, uma perda da relação córtico-subcortical, você vai ter um edema citotóxico, aí a gente vai para outra aula de AVC. Hoje é a doença daqueles vasinhos que acontece aos pouquinhos e que muitas vezes, eu falo sempre para os residentes, às vezes você não tem muito de alguma coisa específica, mas você tem muita coisa pouca. Então, todos os pouquinhos a gente vai somar. Se você guardar um monte de moeda de 1 ao longo do ano, você vai ter um dinheiro no fim do ano. Mas se você for lá e botar uma nota de 100, você já resolveu o problema. E é mais ou menos isso que a gente está falando. Se você fecha uma artéria cerebral média, você vai ter um AVC. Não tem dúvida. Mas se a gente fecha múltiplos pequenos vasos, eu não tenho um AVC. Eu não tenho uma clínica súbita. Mas eu tenho um acúmulo de problemas que vão me dar uma clínica lá na frente. Que é normalmente, comumente chamado de demência vascular. Mas o que a gente tem que procurar também, né, demência vascular? Isso aí que a gente está vendo aqui, ó, no tálamo ali à direita. Então aqui nessa embaixo de mim tem um T1 com hipossinal, aqui do lado tem um T2 com hipersinal. É muito importante a gente identificar o infarto lacunar com a intensidade de sinal semelhante ao do líquor. Por quê? Porque eles acontecem em localizações que a gente vai ter que fazer diagnóstico diferencial com o nosso amigo espaço perivascular ectasiado. E o espaço perivascular pode também não representar nada. Mas no paciente idoso, ele pode ter muita acentuação porque a gente tem atrofia junto. E aí quando você tem atrofia, você murcha aquele parênquima cerebral, você alarga o espaço que está em volta do vaso. É só a gente pensar que se eu estou assim, bem apertadinho, na hora que eu abro, que eu perco o tecido, aquilo ali dilata e eu ganho ao largo o espaço perivascular. Então é bastante importante a gente ter essa noção de que eu vou ter um espaço, mas que eu vou ter um infarto lacunar também e eu vou travar essa batalha para esse diagnóstico diferencial. É uma batalha fácil? Não. E vou falar logo que não, porque as pessoas vão dizer, mas o livro diz que quando tem gliose é infarto lacunar. Quem aí não leu isso? Me diz aqui. Quem que já não leu isso? Que é mole diferenciar infarto lacunar de espaço perivascular ectasiado, porque o infarto lacunar tem gliose. E aí quando você vê aquela estrutura bem tubuliforme, bem alongadinha, com gliose em volta, que você tem certeza que é um espaço, mas que não podia ter gliose, como é que você fica? Com aquela cara de e agora? Não era isso que estava escrito. Então no dia a dia pode ser complicado. O que você vai usar de dica? A difusão pode te ajudar? Muito pouco. Em geral a gente não pega o infarto lacunar restringindo. A gente deu sorte naquele dia. Normalmente eles são insidiosos. Ele acontece um, acontece outro, acontece um aqui, um ali. Não dá grandes sintomas, né? Mas a gente tem que ter intensidade de sinal igualzinho. Então olha no T2. Lembra sempre, quem me segue aqui sabe, tem que olhar no T2. Se olhar no T2, você vai ver que tem uma irregularidade de contorno, você vai ver que é esquisito, que vale a pena você valorizar. Se você olhar lá no flare, o flare vai estar também pretinho, que é líquor, dentro dele. Infarto é porque o tecido morreu. Eu não tenho mais um arranhão, eu tenho um buraco. Então não é uma cicatriz, é como se fosse uma escara. Eu perdi pele, eu perdi tecido, eu perdi neurônio. E aquilo ali vai sendo substituído aos poucos por líquor. Então é como se a gente tivesse um AVC grande, só que numa escala pequena. Ele tem que ter aquele mesmo comportamento. Então é importante a gente colocar isso no laudo, é importante vocês procurarem isso ativamente na ressonância. Por quê? Porque vocês não vão ver os infartos cerebelares. Porque o infarto cerebelar a gente vê aonde? No T2, no flare não vê. Você tem que ver em sequência fina. E a maioria dos protocolos vai te dar uma sequência com corte grosso. Se você que está laudo aí, já prestou atenção naquele corte fininho do hipocampo no T2, quando a gente olha o cerebelo, você vê umas coisinhas, uns buraquinhos faltando, se você olhar lá no flare, aquilo não aparece.
Então a gente muitas vezes não dá o diagnóstico porque não busca ativamente e não faz a sequência correta para achar aquilo ali ativamente. Então você que está solicitando, que sabe dessa dificuldade agora de realização do exame, se você quer potencializar o seu diagnóstico e você não sabe quem está lá na outra ponta para receber, e se você é radiologista e quer dar aquele diagnóstico brilhante, como eu falo aqui, um laudo de princesa, o que você vai fazer? Sequências específicas, sequências finas. Use e abusa do T2. No flash você vai ficar em dúvida. Então, usa o T2 do hipocampo para te dar informação de infarto lacunar na região núcleo-capsular, para fazer o diagnóstico diferencial de infarto com espaço perivascular alongado, para fazer esses diagnósticos dos pequenos infartos cerebelares. Ah, mas a paciente não está atáxica. Sim, mas se ela tiver 10 infartos, ela vai começar a ter algum tipo de sintoma cerebelar, você concorda comigo? E se a gente começa a sinalizar que aquilo ali existe, o médico que está tratando vai olhar com mais carinho para aquela microvascularização, que talvez não fosse tão chamando a atenção se eu disser só que tem que fazer a CAS 1 ou fazer a CAS 2. No paciente mais jovem, isso é mais importante ainda, que quando a gente realmente encontra um infarto lacunar além da gliose, é obrigatório continuar aquela investigação. Realmente tem uma doença vascular acontecendo ali. E é, inclusive, um dos critérios que a gente usa para o Cadazil, por exemplo. E aí você vai me dizer assim, e como é que eu vou fazer o diagnóstico diferencial com as doenças desmielinizantes? Ah, eu adoro esse tema, adoro essa aula, adoro essa pergunta. E isso aí vai ser lindamente explicado para vocês, para o pessoal que está na mentoria. A gente vai falar muito sobre isso. Para o pessoal que faz parte do curso, a gente vai falar muito sobre isso. Porque é a nossa briga do dia a dia, é uma briga comum. E eu não quero mais que aluno do NeuroRádio em Pauta, meu aluno, saia falando gliose barra desmielinização, que eu tenho pavor dessa frase, tenho pavor quando chega para o médico dessa forma. E quando o médico não consegue dividir essas duas coisas, né? Então, assim, muito vai acontecer em paciente jovem, isso acontece. Nem eu quero que o paciente de 80 anos venha fazer ressonância porque está pesquisando esclerose múltipla. Não dá mais, não é a faixa etária. Então, assim, é importante a gente fazer essa diferenciação, a identificação da gliose, a quantificação, a integração com outras causas de doença vascular e excluir da desmielinização, que todo mundo gosta de colocar, principalmente quando o paciente é mais jovem, ok? E eu ainda queria falar de um outro problema que está associado com a microvascularização, que são os focos de microhemorragia. Então, o microbleed, como está escrito aí... Desculpa, gente. O microbleed, como está escrito aí, ele é exatamente uma outra representação da doença do pequeno vaso. Nesse caso, o vaso não aguentou e explodiu. Literalmente igual a gente. Quantos de nós aí não estamos surtando? Você aguentou a pressão no máximo e surtou, explodiu. Exatamente isso que aconteceu com esse vaso. Normalmente relacionado a processos hipertensivos, paciente que tem hipertensão crônica, aneurisma de Charcot-Bouchard, tudo isso lá nos vasinhos. Repara, ó, de novo, núcleos da base, região penetrante, onde os vasos não se comunicam mais, onde não tem colateral, o vaso é final. O tecido morre porque aquele vaso sofreu. Então, não pode faltar no laudo, principalmente quando tem muita gliose, uma busca ativa e muito ativa de infarto lacunar e uma busca ativa de microbleeds, dos microsangramentos. Podem ser profundos, podem ser periféricos. Lá na live de SWI, a gente fala muito sobre essa diferenciação do que é profundo, do que é periférico. Isso ajuda a dar qual é a etiologia, né? No paciente mais idoso, a gente pensa em angiopatia amiloide também, o SWI te dá essa dica de diagnóstico. Se você ainda tem dúvida, corre na live. Se você quer saber mais, no Princípios da Ressonância Magnética, no curso, a gente fala muito sobre isso, porque é importante a gente fazer esse diagnóstico diferencial e mais do que isso. É importante você saber que a ressonância vai te dar esse diagnóstico. A gente tem que saber o quanto a gente pode explorar o método, até onde a gente pode ir e o quanto esse método realmente vai agregar no nosso diagnóstico. Eu tô vendo um monte de gente entrar aqui, eu tô vendo todo mundo muito quietinho. Gente, não é possível que vocês não tenham perguntas. Eu tô falando aqui e ninguém tá falando nada, não tem nenhuma dúvida. Não acredito nisso. E lembrar que muitas vezes o infarto lacunar vai aparecer na TC. E, de novo, vão falar para complementar com ressonância magnética. Vão falar que muitas vezes o infarto lacunar não é um infarto lacunar, é um espaço perivascular ectasiado. Principalmente se ele for subinsular, que é essa bolinha aqui que está mais lateral, embaixo da ínsula.
Então, quem lauda TC, quem pede muito a TC, fica ligado nisso também. Dá pra gente ver? Dá. Mas é mais difícil ainda da gente conseguir fazer o diagnóstico diferencial com o espaço perivascular. Então, se você realmente acha que esse paciente tem uma microangiopatia importante, precisa entender se existe uma doença vascular significativa ali por trás, que pode justificar um quadro de perda cognitiva, de alteração de memória, um surgimento realmente de uma demência vascular, prossiga a investigação com a ressonância. Um erro super comum que eu vejo de TC, porque já é padrão de fórmula, e essa semana a gente viu uma fórmula aí que deu muito problema ontem, que mataram a coitada da rainha, porque alguém tinha aquela fórmula pronta. E a gente tem fórmulas prontas também no nosso computador, e a fórmula de crânio idoso já aparece logo como primeira frase. Hipodensidade difusa da substância branca periventricular, o que é compatível com microangiopatia. E a gente não para pensar se realmente existe microangiopatia. E aí eu quero que todo mundo faça uma autorreflexão. Porque provavelmente você já olha essa hipodensidade de volta do ventrículo e mete essa frase. Você que recebe o exame já olha essa hipodensidade de volta do ventrículo e aceita essa frase como real. Primeiro, quão hipodenso é? Lembra que a substância branca ela é mais hipodensa. Então já vai chamar a atenção o contraste naturalmente. Você está com o olho internado para validar isso? Você já viu quantos pacientes que têm TC ressonância? Você já teve a curiosidade de abrir a sua ressonância ou vice-versa? Se você está vendo ressonância, abrir a TC? Se você recebe os dois, comparar, para ver que muitas vezes o que a gente, o pouquíssimo hipersinal que a gente fala na ressonância e aquela frase que vem marcada lá de hipodensidade. Então, cuidado. Muito cuidado na avaliação da TC, porque vai dar mais dúvida. Normalmente essa frase está lá e a gente deixa, que é um erro, porque quantifica e dá ao paciente um carimbo de alguma coisa que ele talvez não tenha. Então, a gente tem que ser muito criterioso para realmente fazer valer essa questão da microangiopatia na tomografia, tá certo? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal para mostrar para vocês aqui do que eu salvei. Vamos tentar, dentro das minhas 1 milhão de fotos aqui, tô buscando qual que era aquele infartinho que tava brilhando. Foi na semana passada. Aqui. Olha lá, cabeça do núcleo caudado, restrição à difusão focal. Então, isso aí é um infarto lacunar que está acontecendo. Ah, tá na cabeça do caudado. Então, ele vai ter algum tipo de alteração de movimento? Alguma coisa? Algum sintoma? Não. O paciente veio porque veio. Podia ter vindo na semana antes, a gente não ia ver. Podia ver na semana depois, eu já só ia ver ele com aspecto de malácia, tá? Então, é difícil a gente pegar desse jeito. Quando pega, é ótimo. Facilita. Mas não esperem a difusão restrita. Busquem ativamente por um hipersinal. E aí, uma dica boa é olhar o contorno do ventrículo. Normalmente eles estão coladinhos no ventrículo, então você vai ver o ventrículo vir e de repente ele faz uma barriguinha. Essa barriguinha é um infarto. No flare, você não vai ver. Lembra disso, vocês vão dormir hoje, vão me ouvir, vão sonhar comigo falando isso. No flare, você não vai ver um infarto lacunar. Olha no T2, é a dica do dia e é a dica de ouro. Alexandre, não entendi tua pergunta. Valorizar o pequeno vaso no espaço perivascular? É difícil a gente ver o vaso dentro do espaço, né? Como eu falei, o diagnóstico diferencial principal dos infartos lacunares são os espaços perivasculares. Aqui no Instagram mesmo tem alguns vídeos tentando fazer essa diferença, como vocês podem usar essa diferenciação. O grande facilitador é você ter diversos planos para você ver aquilo ali alongar. Então, às vezes você vê alongar melhor no coronário, às vezes você vê alongar melhor no axial. E ele tem que ter aquele aspecto alongadinho de um corte para o outro. Muitas vezes o infarto lacunar é pequeno, se a gente estiver com um corte mais grosso, você só vai ver em uma. E às vezes você vê que o espaço, não necessariamente é o mesmo espaço que continua, mas ele tem aquela representação de pool, né? Que a gente vê ali, muito subinsular, muito ali região núcleo capsular, então é importante a gente ficar atento a isso. Eu tinha separado uma foto aqui, que eu quero mostrar uma coisa pra vocês, eu não sei se vai dar pra ver porque ficou bem pequenininho. Quando a gente vai valorizar o tipo de microsangramento em cima do putame, em cima do globo pálido, que são estruturas... Era isso, Alexandre? Espero que tenha ajudado. Que são estruturas que já são espontaneamente hipointensas. Por quê? Porque elas têm um acúmulo gradual de ferro ao longo da vida, tá? Principalmente o globo pálido. Então, quando a gente olhar... Eu não sei onde vocês estão vendo, essa foto daqui, pra mim ela tá bem atrás de mim, mas vocês devem estar conseguindo ver.
quando a gente vê esses foquinhos assim mais aleatórios, não confluentes, tanto de permeio ao globo pálido quanto ao putame, vale a pena a gente valorizar como hipossinal, como microbleed, tá? Lá no curso tem 2 aulas bem completas de SWI e eu falo muito sobre essa capacidade do SWI da gente não se impressionar com o quão preto os núcleos da base podem ficar. Mas vale a pena e achar que aquilo ali é uma doença, né? Ainda mais que a gente vive hoje num contexto de doenças de depósito de ferro, onde a gente vê o globo pálido e o putame bem pretinhos, mas lembra que aquilo ali não dá para quantificar, nem dá pra gente falar assim, nossa, isso tá muito preto, deve ser doença. Tá muito preto, a gente pode levantar a bola, né? E você pode até suspeitar e buscar ativamente outros focos. Tem exemplos de doença de Farc, aquilo ali fica bem preto, porque calcificação, e aí você pode ver calcificações em outros lugares. A doença de acúmulo pode ter em outros lugares também. Você vai pro denteado, vai pro núcleo rubro. Será que tá tudo tão preto assim também que eu tenho que ficar pensando em alguma dessas doenças? Pode ser que sim, sim. Mas não se prendam necessariamente a isso para dar um diagnóstico. Agora, quando a gente vê que aquele cinza meio clarinho, né? Cinza mais escuro, mas ainda não é aquele pretão. E aí você vê focos ovalados de permeio a isso, vale a pena destacar que aquilo ali pode ser sim microsangramento dentro de uma área que naturalmente a gente já sabe que tem mais acúmulo de ferro que o restante do cérebro, tá? Então, essa fotinho final aí foi para mostrar exatamente isso e destacar essa possibilidade. Então, o que a gente viu de interessante hoje? A gliose está aí, a gente vai falar no laudo, muitas vezes vai ficar por isso mesmo, porque não tem muita causa. Nos jovens, se principalmente se tiver história de migrânia associada, coloca pra gente no pedido, é uma coisa que a gente já espera que aconteça, então tá tudo bem, todo mundo fica mais tranquilo. Quem está recebendo um exame que tem gliose demais para a idade, principalmente a partir de um FASECAS2, num paciente mais jovem, prossegue essa investigação, procura doenças de pequenos vasos, pode ter alguma coisa escondida aí por trás, sim, que lá na frente vai ficar bem pior. Se a gente está frente a um paciente idoso, ok de ter microangiopatia até um certo ponto, mas procura ativamente. E não precisa ficar controlando aquele foquinho de gliose. Foquinho, 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 a gente já sabe que tem. Muitas vezes vai para injetar contraste, vai ser uma exposição desnecessária a exames de repetição. Além disso, a gente está nessa campanha de não encarecer tanto o nosso sistema de saúde. Muitas vezes a gente fica repetindo o exame sem indicação, né? É bom a gente fazer essa reflexão aqui também, que eu acho que é sempre interessante a gente entender por que a gente pede o exame. A gente pede para ajudar no diagnóstico. Se o diagnóstico está dado, está dado. Ontem eu recebi de novo uma paciente que ela já fez 3 vezes ressonância magnética do crânio, anjo arterial e anjo venosa por cefaleia. Nenhuma delas tinha trombose venosa. Ela tem alguns raros focos de gliose, que se ela tem realmente cefaleia crônica é importante. E em todas as 3 eu já tinha dado uma suspeita de um pequeno aneurisma. O aneurisma não foi investigado. Pode ser, pode não ser, ele é muito pequeno, então ele está no limite da ressonância, realmente tem que fazer arteriografia. Não foi investigado, mas também não é ele que vai doer. Ele corre o risco de romper, mas não de doer. Ela não tem nada, substrato anatômico que justifique, até porque a gente sabe que a maioria dos exames de cefaleia são normais, podem ter essas gliosezinhas secundárias, mas não como consequência e não como causa. E ela tinha uma sinusopatia horrível do maxilar que continuava lá com restrição à difusão, sugerindo pus, e agora a sinusopatia tinha ido para o frontal e para o etimoidal. Isso não estava sendo tratado. Então, assim, a gente tem que ficar alerta ao tipo de informação que a gente recebe, ao tratamento, de repente, dedicado a um outro tipo de condição que a gente podia não esperar, e tá ok, a gente fez o exame para ajudar nessa questão do diagnóstico, não tem problema nenhum. Agora, não adianta repetir buscando um diagnóstico que não vai aparecer, né? Então, assim, ela fez 9 exames de 6 em 6 meses para ter sempre o mesmo tipo de resultado. Porque o que foi feito efetivamente para talvez tratar aquela sinusite, a doença de Sage da fase que pode ser a causa da cefaleia dela. Então, assim, é importante a gente receber esse resultado, entender como aquilo ali, o que aquilo ali afastou. E eu sempre falo que um resultado normal não é ausência de doença. Um resultado normal é
Descartei algumas coisas e mantive outras. E outras que realmente não vão aparecer na ressonância. E tá tudo bem, mas não quer dizer que um diagnóstico não vai ser feito e que o exame normal é ruim, né? A única coisa que a gente tem que entender é quando eu espero ele normal, e isso é um dos papéis aqui do Neurorádio de Pauta também, que eu quero levar para vocês sempre nessas nossas conversas de terça-feira. Então, quem gostou, já deixa sua curtida aí. Estamos nos minutos finais, que eu daqui a pouco, agora eu tenho aula, eu vou precisar deixar vocês. Lembrando que, quem ainda não sabe, toda terça-feira nós estamos aqui às 18 horas, então são todos muito bem-vindos. Cheguem às 18 para poder participar, para fazer as perguntas. Em geral, eu faço um post no dia, então vocês já podem deixar alguma pergunta lá no post, sempre que precisarem. O Loto tá me perguntando aqui, a sinusite apareceu sempre? Apareceu. E tá piorando, né? Então é pior ainda, porque assim, realmente ela não tá drenando bem o seio e continua fazendo progressão da doença. Carol jogando beijo, obrigada Carol pela participação mais uma vez. Suane Silveira, show, obrigada por quem nunca veio pela participação, obrigada pelo pessoal de sempre, que é super carinhoso, tá sempre deixando os comentários aqui. Ótimo ter vocês por aqui e a gente se vê na semana que vem. As postagens continuam, então continuo vendo vocês aqui. E olha só, antes que eu termine, Coelhinho da Páscoa vai trazer uma surpresa para vocês. Vocês vão ter uma oportunidade única só até o dia 20, porque dia 20 começa a mentoria. Então, se alguém tiver interesse, já me manda um direct. Eu deixei um post lá, o MSK Blumenau, ótima live. Obrigada por você estar aqui. Cleiton, top. Cleiton que está se desdobrando em 1000 para estar aqui sempre, como ele chama, como ele denominou o Ruedaflix, e eu adorei e adotei. Ruedaflix, vocês podem acompanhar lá pelo YouTube todos esses vídeos, e por aqui também tem alguns. O Loto tá botando aqui, então tem que trocar de tratante, exatamente, né? Mas assim, cabe ao médico que recebe, por isso que é importante a gente falar, o radiologista se tornar bem claro no que fala, mas a pessoa entender qual é a limitação do método, né? Talvez fique buscando, é um medo comum, obrigada Cleito, é um medo comum do paciente achar que tem dor de cabeça e ter um tumor cerebral, né? Eu acho que é o medo mais comum. Mas o tumor cerebral com dor de cabeça é raríssimo. Então, e ele não vai aparecer de uma dor de cabeça que você já tinha, né? Ele pode aparecer em qualquer um, inclusive nos que tem ou nos que não tem. Então, é complexo, essa relação é bem complexa, a gente sempre sinaliza, diz que está piorando, mas enfim, a relação médico-paciente, né? Não dá pra gente chegar lá e falar, não é, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado no manejo aí com os pacientes, com os médicos assistentes, com todo mundo. Obrigada, Cleiton. Rosângela, talvez dependendo da sua idade, a glicose é normal, exatamente como eu falei aqui, né? Então, só vendo o exame para avaliar, mas muitas vezes é o que a gente já espera e toca o barco. Não precisa se preocupar nada além, se ele falou que é normal para a sua idade, toca o barco. Vou me cuidar, pode deixar. Tô tomando os remedinhos aqui para melhorar. Eu tô precisando gravar uns vídeos e não consigo, porque eu não consigo falar há muito tempo. Mas semana que vem, se Deus quiser, estarei boa. E fiquem atentos aqui, porque vai ter surpresa, vai ser bem rapidinho, vão ser poucas oportunidades. Então, se vocês tiverem interesse, já me mandem um direct em participar da mentoria nesse momento. Vão abrir outras vagas, mas só para depois do meio do ano. Então, fiquem ligados aqui que vai ter coisa boa acontecendo por aí e vai ser bem rapidinho, tá bom? Então, beijos e a gente se vê na terça-feira que vem, que tem um coelhinho bem gordinho para todo mundo aí, que chegue bastante ovo de chocolate, que vocês sigam em família, que tenham uma Páscoa abençoada, tá bom, gente? Beijo!